Olá, tudo bem com você? Eu sou Gil Vieira, sou professor de Geografia aqui do Explicaê. E seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal do Explicaê, ao nosso EXP Resolve. Estou aqui para responder essa questão do Enem 2023, de primeira aplicação, a questão recente, né? A prova de primeira aplicação, com você, beleza? Gostaria que, se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para que a gente continue prestando esse nosso serviço, nosso canal se fortaleça, tá bom? E aí, nesse momento, eu vou responder essa questão com você, tá? Essa questão vai exigir um pouquinho de conhecimento seu acerca de conflitos internacionais, mas também por trás disso aqui tá toda uma discussão que envolve direitos humanos, tá bom? Uma questão legal, uma questão boa, uma questão bem bacana de se responder. Eu vou trazer uma série de informações durante a resolução dessa questão, além, obviamente, daquilo que se cobra, mas vamos responder a questão, vamos ler o texto, vamos ler o enunciado, o comando, vamos procurar o nosso gabarito através dessas alternativas. Beleza? Tranquilo? Bom, então aqui você tem conflitos internacionais, beleza? Sendo abordado aqui, tá? Conflitos internacionais, ok? Geopolítica, ou seja, a competência explorada dentro dessa abordagem é a competência 2 das ciências humanas, as transformações no espaço geográfico, tá bom? Conflitos internacionais, tá aqui, tá? A geopolítica, competência 2 das ciências humanas. Com isso você consegue, obviamente, responder essa questão e, na verdade, com um pouco de noção do que o texto está abordando, você consegue responder a questão com uma certa facilidade, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos ler o texto? Vamos ler comigo e aí eu vou fazer uma abordagem em cima do que o texto trata. Elas foram as pioneiras dos direitos das mulheres no Afeganistão. Defensoras ferrenhas da lei, buscaram justiça para os mais marginalizados, mas agora mais 220 juízas afegãs estão escondidas por medo de retaliação sob o regime do Talibã. Bom, elas foram pioneiras dos direitos das mulheres, olha só, direito das mulheres, aonde? No Afeganistão. Quem elas? Tá? Juízas, ok? Que agora estão escondidas com medo, tá, de retaliação sob o regime do grupo Talibã. Tudo bem? Então, está falando que as juízas pioneiras nos direitos em defesa das mulheres agora estão escondidas porque temem retaliação do regime Talibã. 220 juízas, né? Uma delas condenou centenas de homens por violência, condenação de centenas de homens, uma das juízas contra as mulheres, tá? Incluindo estupro, assassinato e tortura. Mas poucos dias depois que o Talibã assumiu o controle da sua cidade e milhares de criminosos condenados foram libertados da prisão, as ameaças de mortes começaram. O país sempre foi considerado um dos lugares mais difíceis, beleza? E perigosos no mundo para as mulheres. De acordo com estudos e organizações não governamentais, cerca de 87% das mulheres e meninas serão vítimas de abuso durante a vida. Então o texto trata conflito internacional, tá certo? E violência contra as mulheres. É isso, violência contra as mulheres. Violência contra as mulheres, beleza? É isso que o texto está tratando. Violência contra as mulheres em qual país, Gil? No Afeganistão. No Afeganistão. Certo? Afeganistão, que hoje está novamente sob o controle e o governo dos talibãs. O Talibã retomou o controle do Afeganistão. Olha a referência, por favor. Referência, acesso em 12 de outubro de 2021. Em 2021, os Estados Unidos retirou as suas tropas que estavam no Afeganistão. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão em 2001, então entre 2001 e 2021, 20 anos de ocupação, de invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. Esse é o período da intervenção
beleza, dos Estados Unidos, tá, no Afeganistão. Durante esse período de intervenção, essas juízas, tá, passaram a condenar estes homens por práticas de violência contra as mulheres, durante esse período de intervenção dos Estados Unidos. Com a saída dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos retira os soldados do Afeganistão, o Talibã retomou o controle do país. Beleza? Só lembrando que o Talibã passou a governar o Afeganistão entre 1996 e exatamente o ano 2001, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão à procura de Osama Bin Laden e os terroristas que fizeram o atentado de 11 de setembro. Então, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão em 2001 na guerra contra o terror. Aqui foi declarado em 2001 a guerra contra o terror dos Estados Unidos foi a caça de Osama Bin Laden no Afeganistão, Bin Laden protegido pelo grupo Talibã. O Talibã chegou ao poder em 96, o grupo se formou em 94, 1994 é quando nasce o Talibã, 1994, existe a Guerra Civil Afegã, Guerra Civil Afegã, uma guerra civil no Afeganistão, e dentro de um grupo de combatentes, os mujahidins, nasceu o Talibã. Então, dentro de uma etnia chamada de Pashto, uma etnia que é a etnia Pashto, beleza? A maior etnia, o maior grupo étnico afegão são os Pashto. Veja, o Afeganistão é um país marcado por uma grande diversidade étnica, uma grande variedade étnica, mas a etnia Pashto, ela é maioria. E dentro da etnia Pashto está o grupo Mujahidins. Mujahidins. Os Mujahidins são combatentes. Os mujahidins foram aqueles que expulsaram muitas potências do Afeganistão. Foram aqueles que no século XIX e início do século XX expulsaram os britânicos. Foram aqueles que expulsaram os soviéticos, patrocinados pelos Estados Unidos. Esses rebeldes combatentes expulsaram os soviéticos do Afeganistão também em 79. Então, o Afeganistão é chamado de o cemitério de potências, porque quem se aventurou em invadir o Afeganistão, em ocupar o Afeganistão, sofreu derrotas e sucumbiu. Assim foram os britânicos, assim foi a União Soviética em 79, assim foi os Estados Unidos, que retirou suas tropas em 2021. Todos aqueles que invadiram o Afeganistão, eles caíram diante desses combatentes, desses rebeldes, tá? Combatentes que se levantaram ao longo da história para expulsar aqueles que invadiram o Afeganistão. Influenciados ou não, armados ou não por potências, tá? Interessadas, logicamente, também em exercer influência aí. Mas o fato é, esses combatentes, esses rebeldes, eles sempre expulsaram aqueles que invadiram o Afeganistão. Dentro da etnia Pashto, no interior dos mujahidins, um grupo de estudantes de escolas religiosas, tá, fundaram o Talibã, que significa estudantes. Então, a etnia Pashto é a etnia predominante. Dentro da etnia Pashto nasceram combatentes, guerreiros, são chamados de guerreiros religiosos, aqueles que lutam para implementar o fundamentalismo, implementar a Sharia, as leis radicais islâmicas, uma interpretação inadequada e incorreta do Corão. Eles querem implementar leis religiosas, fundamentalismo religioso, é isso que querem os mujahidins. São combatentes da fé. Eles assim se consideram, os combatentes da fé. Então, no interior dos mujahidins, tá, das escolas religiosas, sai o Talibã. Então, o Talibã nasce no interior dos mujahidins através de estudantes de escolas religiosas, tá? E a partir daí, o Talibã começou aqui a aplicar dentro, tá, do Afeganistão a Sharia. A Sharia começou a ser aplicada dentro do Afeganistão, as leis radicais islâmicas. E as mulheres duramente penalizadas, duramente perseguidas, violentadas, tá, pelo grupo fundamentalista Talibã, tirando dela inclusive o direito até de estudar.
Beleza? Então aqui está um pouquinho do resumo, obviamente, da situação do Afeganistão. O Talibã retomou o controle com a saída dos Estados Unidos em 2021 e as mulheres passaram novamente a perder direitos que estavam sendo conferidos, concedidos a elas durante esse período de intervenção dos Estados Unidos. Com a saída dos Estados Unidos, essas mulheres passaram a sofrer todo tipo de violência novamente. E aquelas que lutaram para garantir proteção e direito das mulheres passaram a também agora serem perseguidas. Beleza? Bom, o comando tem assim. O texto evidencia situação representativa de... O texto está evidenciando uma situação representativa de quê? De afronta às estruturas sociais? É isso? De afronta a uma estrutura social? Não, né? De afronta às mulheres, né? De perseguição, de violência contra as mulheres, né? E aquelas que tentaram a quebrar esse mundo de violência contra as mulheres e punir os criminosos, agora são perseguidas porque o grupo está libertando esses criminosos, libertando esses marginais que cometeram violência contra as mulheres, não é? E agora elas estão com medo, estão escondidas, né? Então, a situação evidencia desprezo aos valores religiosos? Não. Transgressão às normas morais? Não. Desrespeito à dignidade humana, desrespeito aos direitos das mulheres, desrespeito à dignidade humana, o gabarito é a letra D. Não é assim? Beleza? Tá claro que o gabarito é a letra D? Pois sim. Aqui eu fiz um resuminho do Afeganistão, trouxe uma série de informações, mas o gabarito a gente já encontrou. Então, Afeganistão, desrespeito às mulheres, não é? Perseguição às mulheres, violência contra elas, direitos sendo retirados, não é? Uma grave situação das mulheres que vivem no Afeganistão. A Malala, por exemplo, ela foi uma das mulheres perseguidas pelo grupo Talibã, só que no Paquistão. O grupo Talibã também tem presença no Paquistão, tá? A etnia Pashto se expande também pelo Paquistão. Os mujahidins também estão presentes no Paquistão. E a Malala foi a perseguida, foi muito perseguida, não é? Sofreu um atentado. A Malala passou a lutar pelo direito das mulheres, o direito inclusive de estudar. Malala era uma estudante que foi perseguida e que sofreu um atentado do grupo Talibã e quase morreu. E hoje é uma ativista que luta pelos direitos das mulheres no mundo. Beleza? Fechou? É isso. Acabamos de responder a questão, o gabarito foi encontrado, e se você gostou desse vídeo, o que é que você vai fazer? Deixa seu like, compartilha este conteúdo para que ele chegue a mais pessoas e comenta aqui no vídeo, valeu? Forte abraço, tchau, tchau.